Algo muito grande está acontecendo nos bastidores da geopolítica. E desta vez, não estamos falando só de Israel e do Irã. Um novo jogador entrou no tabuleiro, um gigante nuclear que até agora estava calado. Eu sou o Shimon Oliveira e em apenas 15 minutos eu vou trazer um panorama geral de tudo o que está acontecendo no mundo e no Oriente Médio agora. O mundo assistia à tensão entre Israel, Estados Unidos e Irã, quando de repente o Paquistão, isso mesmo, até então em silêncio, ameaçou se posicionar a favor do Irã. O país, pressionado pela China, sinalizou que pode disponibilizar seus ativos militares para proteger o regime iraniano caso um ataque ocorra. E por que isso muda tudo? Porque agora, além da Rússia, duas potências nucleares, China e Paquistão, ensaiam apoio ao Irã, enquanto os Estados Unidos e Israel já se preparam militarmente para agir. E você acha que o Paquistão vai mesmo se envolver nesse conflito? A China mostra apoio com palavras, mas pressiona o Paquistão a agir. Bom, comente aqui o que você pensa sobre isso. Será que o Paquistão vai pro pau com os Estados Unidos, defender, comprar a briga do Irã? Comente. Bom, segundo o ex-embaixador dos Estados Unidos em Israel, o ataque ao Irã é questão de tempo. E ele disse o seguinte: assim que o presidente entender que não há alternativa, o ataque será inevitável. E nos bastidores de Washington, algo ainda mais intrigante. Um rumor de lei bipartidária secreta, supostamente prestes a ser apresentada no Congresso. Essa lei obrigaria a Casa Branca a apoiar a queda do regime iraniano e garantir o retorno da oposição ao poder após a guerra. Esta informação, ela não foi confirmada por nenhuma agência oficial. São as notícias que correm nos bastidores da geopolítica. Enquanto isso, os Estados Unidos intensificam seus preparativos. Fontes confirmam mais de 40 mil soldados americanos estão distribuídos no Oriente Médio. Novos caças F-15, F-16, F-35 e bombardeiros B-2 já foram enviados para bases estratégicas. E o que chamou a atenção foram as movimentações na base de Diego Garcia no Oceano Índico, que revelaram que um ataque coordenado está sendo planejado. E a Rússia se pronunciou. Moscou também decidiu agir, mas por outro caminho. O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, a Maria Zakharova, defendeu publicamente o direito do Irã de ter energia nuclear para fins pacíficos. E foi além. O uso da força contra o Irã é ilegal e levará a uma catástrofe global irreversível, disse a porta-voz russa. Que moral a Rússia tem para repreender os Estados Unidos e Israel de se defenderem do terror produzido pelo Irã no Oriente Médio. E escreva aqui nos comentários, você acha que a Rússia vai interferir na defesa iraniana? A Rússia se colocaria como um escudo iraniano? Nós sabemos que o Irã não tem mais capacidades de se defender de um eventual ataque dos Estados Unidos e de Israel, ainda mais destas duas forças combinadas, que nos bastidores correm as informações que não é apenas os Estados Unidos e Israel que estão envolvidos nessa missão. O Reino Unido, a Alemanha, entre outros países de uma coalizão muito mais extensas, estão decididos a eliminar a ameaça terrorista do Irã. Enquanto isso, as forças de defesa de Israel eliminaram cerca de 10 terroristas e feriram outros 20 que haviam atacado posições das IDF. E não parou por aí. Israel confiscou armas, destruiu infraestrutura terrorista e, segundo o ministro da Defesa, Israel Katz, esse ataque foi um aviso. Quem ameaçar nossa segurança pagará um alto preço. E na tua opinião, a Síria está se transformando num ativo perigoso para Israel? Fontes revelam
que o exército israelense já controla cerca de 30% da faixa de Gaza. 3 divisões estão operando de forma coordenada, avançando pelo norte de Rafah até o centro do corredor Netzarim, sem invadir zonas com reféns por enquanto. E o avanço israelense na faixa de Gaza se dá pela falta de resposta do Hamas em devolver os reféns e entregar a faixa de Gaza e abandonar a guerra. Israel havia feito uma contraproposta ao Hamas com apoio dos Estados Unidos, que incluía a libertação de reféns e um cessar-fogo de 40 dias. Mas o Hamas simplesmente decidiu não responder. Isso acendeu um alerta em Jerusalém. O grupo terrorista não quer negociação. Eles estão ganhando tempo ou preparando algo maior? Por que você acha, coloque nos comentários agora, que o Hamas não quer um cessar-fogo com Israel e não está disposto a abandonar as armas? E o Hamas, falsificando números internacionais, acabou revelando sem querer que 72% das mortes registradas são de homens em idade de combate e não de mulheres e crianças. Estas informações foram reveladas em que o Hamas alterou os dados na calada da noite sem que ninguém visse, de que na realidade não eram mulheres, eram sim homens em idade de combate. E o caos está generalizado na faixa de Gaza. Armazéns de ajuda humanitária foram saqueados, 20 mil sacos de farinha roubados. Protestos contra o Hamas explodiram em Beit Lahia e até um repórter da Al Jazeera se voltou contra o grupo, dizendo: seu povo está sendo destruído em Gaza e vocês se recusam a abandonar a guerra. E para conter os palestinos, os protestos que tomam conta de Gaza, um analista também da Al Jazeera pediu que o Hamas tratasse os manifestantes como traidores. Uma incitação velada ao assassinato, que lembra muito o golpe de 2007, onde o Hamas executou rivais políticos em Gaza e assumiu o poder até os dias de hoje. Você acha que o Hamas está disposto a entregar a faixa de Gaza para o povo palestino depois dessas informações? Comente e nós entendemos o porquê que essas narrativas criadas a favor do Hamas e que justificam o que o Hamas faz contra Israel agora estão sendo desmontadas justamente pelo papel que o Hamas faz dentro de Gaza. Os moradores de Gaza não querem o Hamas presentes dentro daquele território. E no movimento global, Trump anunciou tarifas de 17% sobre produtos israelenses. Nem Israel escapou da guerra comercial dos Estados Unidos. Por quê? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Isso revela que, mesmo sendo aliado de Israel, Trump vai priorizar os interesses econômicos dos Estados Unidos. A oposição em Israel foi a loucura. Você acha que Trump deveria aliviar as questões econômicas para Israel? Escreva aqui nos comentários. Enquanto o Oriente Médio pega fogo, um outro agente nesse contexto geopolítico no Oriente Médio, a Turquia, também está à beira do colapso interno. A prisão do prefeito de Istambul gerou protestos massivos e agora um boicote econômico nacional começa a tomar conta. Erdogan, o presidente, enfrenta uma crise crescente, violenta, e tudo isso com as eleições se aproximando. E para você que está aqui me acompanhando há algum tempo, você acha que a Turquia, no comando de Erdogan, poderá se tornar, ou já se tornou, uma ameaça à paz de Israel? Escreva aqui nos comentários e eu vou ler o que você está nos dizendo. E com tudo isso, nós estamos assistindo a maior movimentação estratégica dos últimos anos. China, Paquistão, Rússia, Estados Unidos, Israel, o Irã, o grande fomentador do terror no Oriente Médio. E é sempre bom lembrar tudo isso porque o Irã pratica
promove, financia o terror no Oriente Médio. Bom, todas estas peças se reposicionando como peças num tabuleiro que a qualquer momento pode se transformar em guerra total. Você acredita que estas movimentações feitas de certa maneira poderão nos levar a um conflito global? E no centro de tudo isso, Israel, a última barreira entre o Ocidente e o colapso, entre o terror iraniano e a liberdade que nós tanto valorizamos no Ocidente. E mediante a tudo isso, que Deus proteja Israel e os seus cidadãos. E se isso foi relevante para você, um panorama geral do que está acontecendo no mundo, no Oriente Médio, deixe agora o seu like no vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. E eu gostaria que você comentasse: será que estamos indo para a Terceira Guerra Mundial? Compartilhe isso com quem precisa saber desta verdade. E se inscreva agora no canal para mais notícias direto de Israel. Qual destas movimentações te deixou mais em alerta? Comente como você enxerga o papel de Israel no meio deste conflito global iminente. Escreva aqui nos comentários. Um abraço a você, até a próxima.